é legal que a gente saiba exatamente o significado dessa palavra. Desânimo. Sem ânimo, alma. Como é que eu venço esse sentimento de estar sem a alma? Tem muitas coisas que ao longo da nossa vida vai fazendo com que a gente vá ficando com essa sensação de parece que eu entrei no piloto automático e fui ficando exatamente com essa sensação de estar sem alma, sem presença. É incrível porque a gente vai se tornando muito crítico, muito exigente com a gente mesmo. E parece que quanto mais exigente a gente vai se tornando com a gente mesmo, nós vamos criando exatamente todo um distanciamento. Cada vez que eu tenho uma atitude desamorosa comigo mesmo, quando eu estou me colocando, eu estou me abandonando, quando eu não estou me dando o devido valor, isso é, quando eu sou a fonte geradora da experiência de desamor, da experiência de desamparo, da experiência de desvalorização, isso vai fazendo com que cada vez mais eu vá criando uma coisa que eu chamo de corpo de dor. Quanto mais eu vou alimentando isso, eu não sei se vocês já tiveram essa sensação de como se parece que parte de você sabe exatamente o que você quer, mas parece que tem um corpo, né, que tem uma forma dentro de você que parece que vai direcionando você para viver exatamente tudo aquilo que você não quer. E é exatamente isso que eu chamo de corpo de dor, que em algum momento parece que vai me carregando, vai me levando por um caminho, por uma jornada que eu não desejo. Eu vou criando toda uma atitude em estar correspondendo expectativas, em estar dentro de um caminho que muitas vezes quando eu paro e me pergunto, esse é o meu caminho? Essa é a vida que eu sonhei em estar vivendo hoje? E muitas vezes você vai ver que a resposta que a pessoa dá é não, não é o caminho, não é a vida. Esse é um momento importante para que eu possa ter a percepção, essa percepção básica, fundamental, de que tem alguma coisa que está fazendo com que eu viva um piloto automático e me distancie cada vez mais de mim e do meu poder. Quando eu estou com essa sensação de que eu sou prisioneiro dentro da minha própria vida, eu estou muito distante de me sentir dono da minha vida, dono do meu destino. Sabe quando a gente ouve uma pessoa dizendo assim, sabe, se não fosse por causa dos meus medos, eu tenho medo disso, medo. É assim, exatamente tudo aquilo que vai estimulando a dor e o sofrimento na minha vida. Toda vez que eu deixo de estar fazendo algo para mim, toda vez que eu estiver alimentando um sentimento de limitação, de sofrimento, de dor, né, essa sensação de perda de controle da minha vida, parece que cada vez mais eu vou alimentando essa dimensão de sofrimento e de dor. Então, por isso que vou alimentando o meu corpo de dor. Parece que eu vou me distanciando, né? Então, você fala assim, é que muitas vezes um dos nossos maiores desafios na vida é ser quem nós somos. Uma pessoa talentosa, uma pessoa que tem competência e que, de repente, essa pessoa que tem competência, ela simplesmente alimenta o medo e não colocar em prática a competência. Tem pessoas que já aprenderam várias ferramentas ao longo da vida. O que fazer para ficar bem? Se você fizer essa pergunta para alguém que você conhece, você sabe o que fazer para deixar sua vida mais leve? E muitas vezes você vai ver que a pessoa vai dizer assim, sei. E aí a pergunta que vem na sequência, e você tem feito? E aí você vai ver que a pessoa vai dizer o quê? Não. É como se eu soubesse. É como se eu tivesse essa percepção de que eu tenho uma alma, eu tenho uma essência, mas é como se eu simplesmente não colocasse atenção em viver essa essência, em viver quem eu sou. E vou dando tanto poder, sabe o que é? O meu medo, a minha timidez, e se eu desagradar? E se? E a vida passou, o tempo passou. E aí eu simplesmente esqueci de fazer uma coisa,
né, de estar presente na minha vida, com toda a minha intensidade, com todo o meu brilho, para fazer exatamente aquilo que eu desejo. A primeira coisa, muito importante, responda para você mesmo. Quem está tomando as decisões mais importantes da sua vida? Você ou os seus medos? Porque tem um momento em que, sem que eu me dê conta, eu vou me desconectando de mim mesmo. Então, eu me desconecto de mim. Aí, quando eu digo assim, eu tenho medo de não ser aceito. Nesse momento, eu sou esse medo. Eu sou o medo de ser rejeitado, eu sou o medo de não ser aceito, eu sou o medo de não ser compreendido. E aí, por um momento, eu deixo de ser quem eu sou. Quando eu deixo que os medos comecem a tomar as decisões mais importantes da minha vida, eu começo a perceber a minha vida como se o medo fosse a minha vida. E simplesmente eu esqueço de fazer uma coisa, de compreender que o medo está na minha vida, mas ela não é a minha vida. E é isso que é maluco, porque a gente começa a fazer uma bagunça gigantesca. Que assim, eu tenho talento, eu sou super competente, mas eu começo a rejeitar e a inventar 10 milhões de justificativas do porquê que eu não vou viver o meu brilho, do porquê que eu não vou viver o meu talento, do porquê que eu não vou viver a minha intensidade. Não tem pessoas que você conhece que arruma 10 milhões de justificativas para não se entregar completamente, assim, mergulhar de cabeça dentro de um relacionamento, dentro de um amor e ficar vivendo uma dimensão de vida que, assim, eu vou ficar aceitando as migalhas, sabe assim, porque essa pessoa não me exige. Essa pessoa simplesmente me usa, mas ela não me exige. E é isso que é diferente quando você tem uma pessoa que está inteira e ela quer uma pessoa inteira do lado dela. E é por isso que é muito mais fácil a gente aceitar uma pessoa que é metade, sabe, se sente incompleta. E aí a gente faz o quê? A gente não tem que ser inteiro. E aí a gente começa a ficar vivendo o quê? Uma dimensão das incompletudes da vida. Não é intenso. Assim, não tem entrega, não tem vibração, não tem paixão. Sabe aquelas coisas que a gente fala assim, nossa senhora, intensidade. Então, quando a gente fala assim, o profissional intenso, sabe assim, aquela pessoa que está dentro de um relacionamento intenso, é aquela pessoa que é um pai intenso, uma mãe intensa, assim, uma mulher intensa, um homem intenso. É isso, né, que vai fazer toda a diferença, porque senão nós vamos ficar cada vez mais presos dentro de uma dimensão. Aí sabe o que é? O que eu vou fazer? O que eu vou falar na minha palestra? O que eu vou falar quando eu tiver o meu cliente? E aí parece que a gente começa a viver uma vida, né, presa dentro de uma dimensão, de uma névoa, de uma confusão, de uma falta de clareza. E aí você fala assim, não, espera só um pouquinho. Quanto mais você mergulha dentro do medo, quanto mais você acredita que você é esse medo, quanto mais você acha que a sua vida é esse medo, você está vivendo essa dimensão de ser prisioneiro de você mesmo, prisioneiro da sua vida. Sabe quando você fala assim, socorro, eu estou preso dentro de mim mesmo? É mais ou menos isso. A coisa que eu mais amo ouvir é quando uma pessoa diz assim, uau, eu sou dono da minha vida. Uau, eu sou dono do meu destino. Percebe? É isso que precisa começar a ter essa percepção. Quanto poder eu estou transferindo para os meus medos. E é nesse momento que eu vou alimentando demais essa sensação de incompletude. E o que é que nós vamos fazer? Esse papo de hoje vai ser exatamente para que você comece a ter essa percepção. A primeira coisa importante, se você continuar fazendo as mesmas coisas que alimentam esses medos, você vai continuar obtendo sempre os mesmos resultados e cada vez vai ficando pior, não melhora, vai ficando pior.